Porque aí é quando ele começa a mostrar e começa a se mostrar com mais ênfase, com mais rotina, com mais tempo, começa a defender o seu próprio governo. Antes você fica mais governando, defende aqui e acolá, mas a sua preocupação mais é de governar. A partir de um certo momento, em ano eleitoral, não. Aí a preocupação é de mostrar o que fez, defender o que fez e prometer o que fará caso se reeleja. Então, nessa situação, sempre os incumbentes, os que são presidentes ou chefes de Estado e podem se reeleger, eles sempre crescem. Mas tudo isso a ver, porque todas as eleições não são cópias de eleições anteriores. E o acaso sempre tem que ser considerado, é uma coisa não prevista, que de repente acontece, que pode virar uma eleição pelo avesso. O erro tem uma importância grande. Toda campanha se comete erro de um lado, do outro, de todos os lados. Acontece que tem erros que são muito graves e que podem jogar um candidato para baixo. O Trump, O, ele está o, o, perdendo apoio entre os republicanos, né? Porque 33% claro, só entre de os aprovação, republicanos. ele está realmente derretendo no público dele também, no eleitor dele. E não sei Não, se ele recupera. as Não sei se ele previsões lá, recupera. Guga, você já vê essa discussão, principalmente nas maiores redes de televisão, nos jornais de maior importância. Você já vê eles, você já vê eles cogitando do seguinte: olha, do jeito que está, o Trump vai perder não só a maioria no Senado, mas corre o risco de perder a maioria na Câmara. Não, o contrário, né? Aqui, É mais fácil, na verdade, ele perder Câmara do que Senado, né? A é mais Senado, o fácil ele pessoal ainda está perder Câmara do achando. que Senado? A previsão, assim, Senado, o pessoal ainda está Pode na ser que dúvida. Você pode inverteu, ser que eu mas tenha enfim, trocado e pode ser que você. ele perca até o Senado. O que todo mundo achava impossível até meses po- atrás, começou a se tornar É possível, que é possível. o Senado. Enfim, é perder o comando das duas casas, Câmara e Senado. Antes só se falava que ele, no máximo, perderia o comando de uma das casas. Agora já se fala que ele, olha, quem sabe, ele pode até perder o comando das duas casas, o que para ele seria um horror. Principalmente Claro. porque ele quer fazer o sucessor dele, que é o atual vice-presidente. Ele quer fazer o sucessor dele. Na verdade, o que, se ele pudesse, o sucessor dele seria ele, é porque a lei não permite nos Estados Unidos. Ele já O ameaçou mudar a costume. lei lá, ele já ameaçou mudar para capitagem, Pois é, mas é muito difícil também. Sem mas aí maioria ele que não muda precisa, mesmo. não, sem maioria na Câmara e no Senado, esqueça. E outra coisa, com a popularidade caindo, ou em situação muito complicada para ele, aí é que você deve esquecer mais. Mas, enfim, é, ele vai enfrentar uma parada difícil. É bom que nesse momento, quer dizer, bom para o Lula, propício para o Lula, se também o acaso não surpreender durante esse encontro com Trump. É bom para o Lula chegar lá. O Lula, do ponto de vista de popularidade, está até melhor do que o Trump em alguns desses aspectos, porque as pesquisas aqui medem muito mais outros itens, né? Então, na pior da situação, quer dizer, no pior dos quadros, o Lula chega lá com uma popularidade superior à do Trump e pode conversar, claro, desse aspecto, de igual para igual ou até de uma forma superior. Não, eu digo, medindo a importância dos dois países, claro. Aí os Estados Unidos são muito mais importantes do que o Brasil. Agora, o Trump é sempre uma incógnita, né? Você já viu o Trump na Casa Branca receber chefes de Estado em audiências transmitidas pela televisão e submeter esses chefes de Estado ao maior vexame. Isso pode acontecer com Lula? Bom, depende de como é que tiver o humor do Trump no dia e dos interesses do Trump de ser mais Mas a simpático. última vez que ele fez isso, ele era a, Não, a ele do fez. Japão, era da família Não, imperial ele fez. japonesa e ele falou sobre bomba no Japão e Hiroshima de um jeito Sim, completamente mas grosseiro, além do sim, presidente sim, da África do Sul.
Além do Não, Zelensky da presidente, Ucrânia além do Zelensky, de vários. O meu primeiro-ministro do Canadá, aliás, quando ele também. se meteu na eleição do Canadá, na eleição anterior do Canadá, ele perdeu a eleição lá. Quando Foi, não é? Simplesmente deu foi. uma Ah, na guinada na Hungria eleição, não também, ele resolveu. atrapalhou na Hungria também. Agora, então, e ele continua atrapalhando, né? Quando ele quer atrapalhar, ele mandou o vice-presidente dos Estados Unidos para ir à Hungria. Hungria às vésperas da renovação ou não do mandato do Orbán, que era o Viktor primeiro-ministro de lá, Orbán. Viktor Orbán. Ele mandou e o vice-presidente se apresentou em comícios, inclusive, do Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. E o Orbán levou uma lavagem. Perdeu a eleição na semana seguinte por uma diferença brutal. Os bolsonaristas estão preocupados não só com essa visita, mas com o comportamento de Trump daqui para frente em relação ao governo Lula, porque, ao mesmo tempo que eles, bolsonaristas, e aí eu cito mais diretamente Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eles querem que, ao mesmo tempo que o Trump facilite a eleição do Flávio Bolsonaro, que o Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, costuma chamar de Bolsonarinho. Bolsonarinho é até uma coisa gentil, excessivamente gentil. Mas, enfim, eles querem, ao mesmo tempo, os bolsonaristas, que o Trump ajude o Flávio a se eleger. Mas tenha cuidado para não assumir publicamente essa posição de ajudar Flávio a se eleger, porque essa posição de aliado de Flávio pode fazer com que o Lula ascenda, com que o Lula Claro. parta novamente para aquele discurso da soberania, Brasil, soberano, etc e tal, papapá, papapá. Então, é ali, vamos dizer, é uma coisa delicada de ser feita, quer dizer, tudo indica que não ajudaria Flávio se o Lula fosse hostilizado por Trump nessa visita agora, ou mesmo depois, por decisões tomadas por Trump. Não interessa, sim, mas ao mesmo tempo interessa que fique claro que para o Trump a eleição de Flávio seria muito mais interessante. Interessante para ele, interessante para os interesses norte-americanos. O Flávio até foi ao Washington, depois foi ao Texas para uma reunião de conservadores e deixou isso claro. Lá, olha, gente, é o seguinte, os interesses brasileiros são iguais aos interesses americanos, não sei o quê. Monitorem nossas eleições, monitorem, não sei o quê. Elas têm que ser limpas. Oi, Já repetindo o discurso do papai dele, que começou ficou o discurso que durante, golpista, o que discurso durante 4 golpista. anos ficou Começou. querendo lançar dúvidas sobre a honestidade das eleições brasileiras, sobre a limpeza das eleições brasileiras. Mas aí o Flavinho é o quê? O Flavinho é um sobrenome. O Flavinho é um sobrenome. Imagina se não fosse filho de quem é, se ele conseguiria sair candidato a presidente. Não era ganhar, não. Era sair candidato a presidente. Não. Fora o fato de que o Flavinho tem um telhado de vidro fantástico.